E aí, pessoal? Tava meio ausente aqui do canal, mas estamos aí, né? Vamos junto de novo. Né? O futebol deu uma parada, aí ficamos com a seleção brasileira, com os outros jogos das seleções. Nesse domingo aí, o título de Portugal na Liga das Nações, em cima da Espanha. Né? E o Internacional treinou, os jogadores deram uma descansada, depois daquele fatídico jogo contra o Fluminense, que jogo horroroso, né? Ainda acho que aquilo que me desanimou a gravar nos últimos 2 dias, porque realmente, que jogo danado, né? Não a derrota, já falei sobre isso, mas a forma como o Inter perdeu, né? Aquela má vontade para jogar, aquela coisa assim. Tá? Parece que o jogo estava incomodando, tinha alguma coisa para fazer e o jogo estava no meio do caminho. Mas, enfim, né? O que importa agora é que o Inter precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Vem aí uma parada, uma longa parada, de um mês praticamente, e o Inter tem um jogo difícil contra o Atlético Mineiro. O Inter tem muitos desfalques para esse jogo, né? As lesões, o Alan Patrick suspenso, então é uma situação difícil para esse jogo, certo? Mas é importante que o Inter, pelo menos, não entre em zona de rebaixamento, porque isso seria terrível. Eu sei que tem muito campeonato pela frente, mas se ficar um mês, tá? Campeonato parado, olhando na tabela, o teu time ali no Z4 é horrível. Emocionalmente é terrível, para o ambiente, para tudo. Tá? Então, esse para mim é um jogo muito importante. O Inter trabalha para fazer reforços agora na janela de contratações. Eu anotei aqui algumas coisas, os valores do William Arão, que é um jogador que eu gosto muito. Se o Inter trouxer, eu acho que resolve bem aí, pelo menos, nessa ausência do Fernando. E por que não? Os dois podem jogar juntos quando o Fernando estiver recuperado. Tá? Os valores assustaram um pouco. Tá? E a notícia que chega, até o pessoal da Rádio Gaúcha que trouxe a informação, é de uma recuperação impressionante do Bernabé, né? Uma recuperação que pode ser, assim, para uma lesão muscular de grau 3, né? Acabar chamando a atenção, assim, surpreendendo todo mundo, porque o Bernabé não é um cara de ter lesão, né? E essa lesão meio que vem fora de hora, assim, aquela coisa, do jeito que veio e tal, lesão muscular grau 3, eu já imaginei, né? Bom, e do jeito que veio aquela nota oficial, não joga mais do ano. Aí, se tem cirurgia, uns 5, 6 meses, mas o Inter não vai precisar fazer cirurgia. E parece que a recuperação está surpreendendo todo mundo. E é grande a possibilidade, tá? Os caras já estão até meio quase dando como certo, que ele joga contra o Flamengo pela Libertadores da América. Tá bom? Tá bom? Até lá nós vamos ter que ir de Ramon. E tem muito jogo pelo Campeonato Brasileiro. Tem Copa do Brasil também, né? A não ser que o Inter traga alguém na janela de contratações. E é isso que eu quero até falar agora com vocês sobre essa janela de contratações do Internacional. Falei no William Arão, tá? O valor seria 1 milhão por mês. Mas ele vem já esse valor de passe, de tudo, tá? Salário, passe, 1 milhão. Porque ele já encerra o seu contrato. Joga no futebol grego no momento, encerra o seu contrato. Então ele vem, né? Só tem que fazer o acerto com ele. É um jogador valorizado, campeão brasileiro, estava na Europa. Então, né? Dentro do cenário atual, não tendo o Fernando, se fala em 4 meses, talvez 5 meses, não se sabe ainda, né? Não tendo o Fernando, não dá para ficar nas mãos do Ronaldo, né? E o Bruno Henrique e o Thiago Maia juntos não conseguem nunca terminar um jogo. Aí não teria o primeiro volante desses dois. O Thiago pode ser. A questão toda é física, né? Eles não aguentam todo o jogo. Então acho que o William Arão seria um cara para chegar e jogar. Tá? Essa é uma contratação que eu acho importante. Se o Inter conseguir materializar, os valores assustam, tá bem e tal, mas alguns jogadores vão sair. Por exemplo, na zaga, o Rogel vai terminar o contrato, vai sair. Tá? E o Kaique Rocha, que jogou alguns minutos só, uma contratação completamente fora, né? Todo mundo falou sobre isso, né? Sabe aquele negócio que tem tudo para dar errado? O que acontece? Dá errado. É muito difícil aquele negócio, tem tudo para dar errado, vai dar certo. Isso é muito raro, eventualmente acontece. Mas não é a média, não é a rotina. A rotina é que quando tu faz o troço que tem tudo para dar errado, ele vai dar errado. E o Kaique Rocha, todo mundo sabia. Então ele deve sair, ele, o Rogel. O Inter não quer negociar o Cleiton Sampaio, vai segurar ele, tá? E agora, do que eu vi, eu liberaria, certo? Mas do que eu vi, os caras estão lá todos os dias, estão vendo, né? Quem sabe, né? Ele não tenha mostrado ainda tudo aquilo que ele pode. Tá? Então o Inter perderia esses 2 zagueiros. E fica a expectativa de se vem uma proposta realmente para o Vitão. E aí, se vier uma proposta grande para o Vitão, o Inter se desfaz do Vitão, até porque o Vitão tem essa coisa de querer jogar na Europa, e ele já está há um tempo, né?
E aí a gente fica numa situação bem grave, né? Há uma expectativa da volta do mercado, agora para o Gabriel Mercado, para o segundo semestre, e o Inter estaria atrás de um zagueiro, tá? Se falou no Rafael Tolói, tá? Que tá na Atalanta, eu acho um zagueiraço, cara. Se o Inter trouxer o Rafael Tolói, eu acho que tá, zagueiro chega para ser titular do Inter. Tá? Eu acho ele um baita de um zagueiro. E estaria bem suprido aí. E aí, bom, o Inter tem outros zagueiros no mercado que ele pode olhar, né? Balbuena, aquele que jogava no Corinthians, está terminando o contrato também, mas me agrada muito o Tolói. Tolói me agrada bastante, né, se o Inter conseguir contratar esse jogador. Tá? Bom, o Inter quer ainda um meia e fala no tal do centroavante, que honestamente, se ficar Borré e Valência, eu não vejo necessidade de centroavante. Tu tem Borré, tem Valência, tu tem o Ricardo Matias. A não ser que esteja muito dinheiro, estou dizendo, não tem necessidade dentro das limitações do Inter. Agora está nadando em dinheiro, traz, não é o caso do Inter. Tá? Aliás, falando em Ricardo Matias, ele está liberado, volta contra o Atlético Mineiro. Já volta agora contra o Atlético Mineiro e está fazendo falta esse guri, hein? Está fazendo realmente muita falta. Tá? O time do Inter para enfrentar não terá Fernando, vamos lá, não terá Bernabé, né? Já não vem tendo o Vitor Gabriel, não vai ter o Alan Patrick, não tem Valência, não tem Borré, vai ter o Ricardo Matias, né? Vai ter o Ricardo Matias. Jogador que está na mira do Inter é o Irala, desde o meio do ano passado, vocês lembram dele, né? Jogador argentino do San Lorenzo. Tem um clube dos Estados Unidos que estaria interessado nele também, tá? O Elian Irala. Ele seria um segundo volante no Internacional, tá? E ele quase veio para o Inter lá no ano passado, lá por fevereiro, mas aí acabou, né, o São Lourenço dificultando as negociações. Mas ele é um jogador que está no radar do Inter, tá? E teria sido, aqui eu estou vendo a informação, tá? Ele tem o prazo, tá? Ele teria transação que ele pode fazer, a pedido está fixado em 3 milhões e 800 mil reais, que dá aí pouco mais de 21 milhões. 3 milhões e 800 mil dólares, o que dá cerca de 21 milhões e 100 reais na cotação de hoje, na cotação atual. Mas o Inter busca alternativas, é um preço alto, né? É um preço bastante alto. Fortaleza tinha mostrado interesse também, e o Futebol Clube Cincinnati, lá dos Estados Unidos, também manifestou interesse no jogador. Agora, o Inter teria uma condição melhor que esses clubes aí, eu não digo financeira, eu digo de um guri de 21, né, para ele poder se destacar mais, né, sonhar com ambições maiores do que ir lá desaparecer no futebol dos Estados Unidos, né, que é um futebol semi-amador, né, um futebol que os caras já estão veteranos, vão lá desfilar. Agora, para fazer carreira, aí realmente, né, não seria o caso. Mas é um nome que o Inter quer. Pô, se o Inter fecha com o William Arão, com o Elian Irala, né, traz Rafael Tolói, pô, aí tu monta, é tudo jogador que chega e joga. Diferente de contratar o Cleiton Sampaio, do Rogel, o Kaique Rocha, né, quem mais aí que o Inter contratou, enfim, vários jogadores que chegam e não são jogadores que chegam para jogar, o Ramon, né, o Ronaldo, não chegam para jogar, chegam ali para compor o grupo e quanto precisa deles, em geral, fica faltando. Então é preferível gastar um pouco mais e trazer alguém que tu chega e bota ele e joga. Ah, vai ser titular, não vai ser? Bom, mas é um cara que chega para ser titular. Se ele não for, é porque alguém no grupo está melhor que ele. Mas ele tem nível para isso. Essa é a grande contratação. É isso que o Inter está precisando. Né? Jogadores que realmente possam chegar e jogar. E aí tem que ver como é que eles estão fisicamente. Não adianta trazer um cara, sei lá, que está na Arábia, está nos Estados Unidos. O cara chega aqui um futebol que não tem intensidade, não tem muita disputa, chega aqui completamente num outro ritmo, leva um tempão até conseguir jogar, já joga 2, 3, tem lesão muscular. Então agora, não, o cara que tá vindo, por exemplo, o Ilharão estava na Grécia, tá competindo, né? O Tolói estava na Atalanta, competindo, né? Então é diferente, no futebol europeu, né? Então eu acho que aí já dá para apostar mais. Enfim, vamos ver, né? O Irala na Argentina, quer dizer, tudo competições. Aí tu pode chegar e trazer o cara. Agora, né, se é para trazer um monte, sabe? Chega ali, senta, fica no banco, nunca joga. Quando joga, tu fica rezando para não fazer nada errado, né? Daí não precisa. Aí deixa assim como tá. Gente, jogo contra o Atlético Mineiro, tá? Falei quem o Inter não vai ter. Então, é o Antony, o goleiro, provavelmente, né? Eu acho que tá na hora de dar uma chance pro Ivan, mas deve ser o Antony, né? Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon. Aí o meio, meu amigo.
Não tem o Fernando. Ou vai ser Ronaldo e Bruno Henrique, né? Ou ele vai começar já com Thiago Maia e Bruno Henrique. Eu acho que ele vai de Ronaldo e Bruno Henrique. Perdão, Ronaldo e Bruno Henrique. Aí não tem o Alan Patrick. Então tu pode botar o Tabata. O Vitinho tá machucado. Pode botar o Tabata. O Carboneiro tá voltando, mas não vai estar pronto ainda, né? Aí no meio, né, o Oscar Romero, que foi contratado. Aí tu tem o Wesley e o Ricardo Matias, que tá voltando. Bom, deve ser por aí que o Internacional vai para esse jogo. E eu repito, esse é um jogo que o Inter precisa ganhar ou pontuar para evitar ficar um mês, né, nessa danada zona de rebaixamento. Tá bom, gente? Tava com saudade da gente conversar aqui. Deixa o teu comentário aí. Vamos atualizando todos os dias agora aqui as informações no canal. Não te esquece de te inscrever se não tá inscrito ainda, tá? E se já tá inscrito, traz mais gente para cá. Valeu, grande abraço.